Como devem saber, dentro das condecorações nacionais portuguesas, a Ordem Militar da Torre Espada é a mais importante. E o que acontece é que a sua história, a sua versão oficial de como nasceu, está profundamente deturpada pelas condições que eu julgo que conhecem decorrentes da guerra entre os dois irmãos, da tremenda guerra civil que aconteceu em Portugal entre o anterior imperador do Brasil, Pedro, e o rei de Portugal, que tinha sido eleito em Cortes Gerais, Dom Miguel. Depois de Dom Miguel ter perdido a guerra e ter sido obrigado a exilar-se, eh, os sucessivos governos por todo o século XIX não perdoaram toda e qualquer eh, documento em nome de Dom Miguel foi deliberadamente apagado. Os livros do Arquivo Nacional Português estão cheios de páginas rasgadas, riscadas, fizeram tudo para obliterar a memória documental do rei Dom Miguel I. E isso aconteceu também com a Ordem da Torre Espada, eh, criada pelo seu pai no Brasil, mas que ele era grão-mestre na altura dessa guerra civil e que continuava a dar aos seus soldados. E dá-se este aspecto profundamente desconhecido no meu livro e que nós podemos tentar perceber um pouco se idealizarmos o que é que foi o cerco do Porto. As tropas, o exército invasor de Portugal, comandado pelo Dom Pedro, entrou no Porto e ficou cercado pelas tropas de Dom Miguel. E Dom Miguel dava, em várias ocasiões, a ordem da Torre Espada de Dom João VI aos seus soldados. E no Porto, Dom Pedro não tinha qualquer condecoração para dar aos seus soldados. Eu não tinha nenhuma, não podia dar Cristo, não podia dar aviso, não podia dar rigorosamente nada, nem podia criar uma ordem nova. E então, com o auxílio do Marquês de Palmela, idealizou este plano que pela primeira vez eu chamei a Guerra das Condecorações, ou a Guerra das Insígnias, para desacreditar completamente a ordem da Torre Espada que estava a ser dada do outro lado da trincheira pelo rei dos portugueses e apagá-la. E foi assim que nasceu a ordem militar da Torre Espada, num perfeito e completo plágio do nome, mas não dos estatutos nem das insígnias. Ainda hoje, para quem tenha o gosto de ver o que é que, por exemplo, o Presidente da República de Portugal diz na sua página oficial sobre a Ordem da Torre Espada, nós vemos que toda aquela página da versão oficial está cheia de erros, está completamente falsificada por todo esse caminho do século XIX e século XX que não foi ainda emendado. O que dizem essencialmente é que a ordem foi reformulada. Não foi nada, não houve forma nenhuma. Através do estudo das insígnias, nós podemos ver claramente que as duas ordens são completamente diferentes. Uma tinha o busto de Dom João VI, como príncipe regente, e a outra tem, enfim, uma cópia das ordens mais europeias que foi desenhada no Porto, foi mandada fazer em Londres. São duas ordens completamente diferentes.
Eu tive a possibilidade, a extraordinária capacidade de perder muito tempo, muitos meses nos arquivos nacionais e encontrar eh, livros, documentos que tinham estado esquecidos durante muitos anos, porque é preciso explicar que cada ministério, cada organismo administrativo anterior ao 25 de Abril tinha o seu próprio arquivo. Havia o arquivo das finanças, havia o arquivo das obras públicas, havia o arquivo militar, havia o arquivo do Ministério do E foi só a seguir ao 25 de Abril que se determinou a recolha de todos esses arquivos históricos e o seu envio para o Arquivo Nacional. E depois passaram-se 10, 15 anos antes que esses documentos estivessem disponíveis ao público. Eu fui o primeiro a poder consultar todo um processo totalmente desconhecido das ordens, das condecorações dadas durante o reinado de Dom João VI e Dom Miguel e pôr em confronto as datas com as primeiras condecorações da Torre Espada dadas por Dom Pedro. E a verdade é que, apesar da ordem da Torre Espada do Dom Pedro ter sido criada em 32, o Dom Miguel continuou a conceder condecorações da Torre Espada do seu pai até 9 de maio de 33, que é a data do último alvará. E o primeiro alvará de Dom Pedro é só de 15 de agosto de 33. Tudo isso foi escrito numa edição, num livro que eu publiquei faz 5 anos e que tinha como missão específica dar a conhecer uma história desconhecida, mas, sobretudo, denunciar as incorreções, os erros e os falsos mitos da versão oficial da história. Acontece que 5 anos depois, a Presidência da República de Portugal não fez caso nenhum, apesar de ter comprado o livro e do livro estar na sua biblioteca, não fez caso nenhum e os erros continuam lá todos. Ora bem, como é que começou a Torre Espada de Dom João VI? Começou no mar. Começou no mar com a grande transmigração da família real. Eu aproveito para deixar claro alguns aspectos que os historiadores brasileiros andam muito confundidos, muito baralhados, sobre o que é que se passou nesta transmigração. Reparem que uma nau destas, uma nau da Príncipe Real, por exemplo, onde ia a rainha e o príncipe regente, levava só 100 passageiros, mas levava 905 marinheiros de guarnição. E se agora somarmos com os 7.971 marinheiros que constituíam a guarnição de todos os navios, nos quais iam 2.124 fuzileiros, 60 guardas marinha e dos marinheiros iam 2.000 familiares e depois iam os 400 e os 500 ministros, dignatários com as suas famílias, que é aqui que os historiadores brasileiros ficam baralhados. Eles dizem que, afinal, só passaram para o Brasil 400 a 500 dignatários, esquecendo completamente que só, só a guarnição dos navios, os fuzileiros e as famílias já dão 12.000. E, portanto, o que aconteceu foi que transmigraram para o Brasil, de facto, 13.000 portugueses nessa altura. E é preciso que os historiadores brasileiros tenham assente este assunto. Depois, um outro aspecto. Dom João ficou 1 mês e meio em São Salvador da Bahia. Eu tentei por todos os meios estudar crónicas que dissessem o que é que o Dom João tinha feito na Bahia. Andava a passear-se, andava a belezar-se. Não. Ele governou de direito próprio, mesmo sem qualquer governo. E onde é que estava o governo dele? O governo dele estava nos outros navios que foram diretos para o Rio de Janeiro.
no navio dele só vinha um ministro, que era o Dom Fernando José de Portugal, o futuro Marquês de Aguiar, e foi esse ministro que o acompanhou e que começou logo imediatamente, nesta primeira carta da Bahia, que está no Arquivo Nacional de Lisboa, nesta primeira carta da Bahia, em que é enviada para a alegação para a Embaixada de Portugal em Londres, a explicar o que é que aconteceu durante a viagem e imediatamente a pedir que os comandantes ingleses fossem promovidos. Este Dom Fernando José de Portugal e Castro, futuro Conde e Marquês de Aguiar, que é conhecido no Brasil, foi governador da Bahia, era a única pessoa que estava junto do Príncipe Regente, Dom João, a aconselhá-lo durante a estadia na Bahia. E quem é que lá estava mais? Estavam uma nau inglesa, e depois chegaram outras naus portuguesas, muito abaladas pela tempestade, e uma das quais vinha o Duque de Cadaval, que acabou por falecer. E o que é que aconteceu de extraordinário na Bahia? Foi na Bahia que se começou a pensar uma recompensa, uma recompensa para aqueles ingleses que fizeram aquela nau, uma só nau, aquela nau que fizeram a travessia com o rei. Eu tive a fortuna de encontrar na Biblioteca Nacional do Brasil um manuscrito completamente inédito que conta de uma maneira romancesca, quase que eu diria coloquial, conta a gênese da Ordem da Torre Espada. E conta como se fosse um relatório. Não está assinada, dita pelo Marquês de Guiar, pelo Dom Fernando José de Portugal, em que ele explica que o Dom João lhe tinha pedido que encontrasse uma solução para poder condecorar o comandante da nau inglesa e o seu imediato, não o podendo fazer com as ordens que tinha, Cristo, Via e Santiago, que eram ordens religiosas, e ele eram de outra confissão. Então, o Dom Fernando José de Portugal começa logo por dizer que, bom, então não há outro remédio senão o de instituir de novo uma ordem civil. E depois começa a explicar, mas essa ordem é só para premiar um homem só? Bom, está bom, mas não é propriamente o necessário. Talvez o comandante da nau inglesa fique satisfeito se lhe oferecerem uma bonita joia, um bonito retrato do príncipe, com muitos brilhantes à volta, como se costuma fazer. Isto significa que ele já tinha falado com o comandante inglês e recebeu uma grandíssima negativa. Porque os ingleses, como todos nós sabemos, dão mais valor a uma cruz, a uma condecoração, que a um brilhante. E, portanto, ele diz ao príncipe, ao Dom João, que o oficial, o comandante inglês, salta de contente por levar uma condecoração e rejeita toda e qualquer obra de ourivesaria. E depois avança a dizer como é que se deve fazer para criar uma ordem nova. E tem aqui uma frase que eu acho perfeitamente extraordinária. E que ele diz que, sendo de considerar que se tem que instituir uma ordem e que sirva para o caso presente, mas sem parecer que se faz de propósito por amor a um só homem. Esta palavra amor não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos hoje. Tem a ver com a estima. O que aconteceu durante a viagem do Atlântico foi que a nau inglesa esteve permanentemente ao lado da nau Príncipe Real e, em várias ocasiões, como seja o aniversário da Rainha e outros, saudou, acompanhou. O Príncipe Regente foi a bordo da nau inglesa, os ingleses foram a bordo.
partilharam suprimentos, enfim, houve um cuidado constante. O que diz aqui o Dom Fernando José de Portugal parece eh, pouco normal, mas é uma coisa que se repete ao longo dos documentos. O cuidado que é preciso ter um político para que o parecer que se vai transmitir na documentação não seja exatamente a realidade. Portanto, há que esconder, há que escamotear a realidade, há que envelopar a realidade numa série de outros fatores para que o público não fique assombrado. E então começa já a dar instruções para se fundir na Casa da Moeda da Bahia umas medalhas com a Venera, com as legendas, com o, os letreiros, sugere algumas pessoas que seriam imediatamente os primeiros condecorados, entre os quais o Duque de Cadaval, que já estava moribundo, e finalmente termina a dizer que, repete, para não causar espanto, mais uma vez o cuidado que é preciso ter na opinião pública para não causar espanto. Bom, se o comandante inglês, por bom modo, não ficar contentado com o retrato de Sua Alteza Real, então, conclui, vamos fazer uma ordem nova, mas em homenagem à Marinha Portuguesa. Não é só a homenagem aos ingleses, é à Marinha Portuguesa que tem que estar como principal objeto desta instituição. E depois, as pessoas que vieram na comitiva. E porquê as pessoas? Mais adiante se explicará que quando Dom João faz os primeiros alvarás de nomeação, cita precisamente essas pessoas e diz textualmente: foram aquelas pessoas que abandonaram as suas casas, abandonaram os seus negócios, abandonaram tudo para estar com ele, com o príncipe regente, acompanhando-o ao Brasil. E esta é a segunda a instituição da Ordem da Torre Espada, é para com eles que vai ser também instituída. E depois fala da Ordem da Espada, que é uma lenda de Dom Afonso V, que hoje está mais que provada que nunca existiu, mas que foi aproveitado naquele momento, por memória antiga. E então liberta o príncipe do embaraço que o aflige e entrega-lhe a ideia de fazer uma ordem nova que se vai chamar Ordem da Espada. A Ordem da Espada é fundamentada nessa mito da espada de Dom Afonso V, que estava cravada no cimo da torre mais alta da cidade de Fez, e que quem a retirasse, que tem raízes naquela lenda arturiana, seria o Senhor do Mundo. Mas é através destas moedas antigas, de Dom Afonso V e de Dom João II, que é criada a emblemática da nova Ordem da Espada, Valor e Lealdade. Mais tarde, no Rio de Janeiro, tive também a fortuna de, no Arquivo Nacional do Brasil, encontrar todo um processo completamente inédito, que era o processo da Ordem da Torre Espada de Dom João VI. Cá está a última página do Alvará fundador da Ordem, com a assinatura do Príncipe Regente, e só posso agradecer às senhoras, às pessoas do Arquivo Nacional do Brasil, terem-me facultado e digitalizado todo esse processo. Foi fundamental para poder publicá-lo neste livro. Agora passamos a ver o tipo, o desenho da medalha, o desenho da condecoração, o desenho da insígnia, como eu lhe chamo. E dá-se aqui um caso interessantíssimo.
a Ordem da Torre Espada de Dom João VI é a única ordem a nível mundial que tem dois modelos diferentes feitos em dois continentes diferentes. Este é o modelo brasileiro, característico porque a efígie de Dom João é uma efígie degolada, à semelhança das moedas, enquanto que o desenho oficial que saiu publicado na Gazeta do Rio de Janeiro apresenta um busto do rei desenhado totalmente diferente, com paludamento à romana. E já vamos ver porquê. É que no Rio de Janeiro não havia, naquela altura, gravadores com experiência suficiente para fazerem uma gravura de novo da efígie do príncipe regente. E o que é que eles fizeram então? Foram buscar os cunhos das moedas, que lá estavam, os cunhos eram gravados e enviados todos os anos para o Rio de Janeiro, para a Bahia, e através de um simples artifício de corte, transformaram o busto numismático num busto para as insígnias da Torre Espada, que foram feitas na Casa da Moeda do Brasil. E isto é muito importante. A maioria de todas estas insígnias foram estampadas na Casa da Moeda do Brasil e também no Arquivo Nacional do Brasil existem dois livros sobre a Casa da Moeda, onde eu fui encontrar muitas dessas ordens de execução de fabrico das grandes medalhas de ouro da Torre Espada. E estamos aqui a tocar um ponto sensível. As medalhas feitas no Brasil são todas de ouro. As medalhas feitas em Portugal são todas de prata dourada. Porquê? Porque Dom João deu uma ordem. Em Portugal não havia ouro, não havia dinheiro, estava-se nas invasões francesas, dilapidaram tudo e então as insígnias eram feitas em material mais barato. As primeiras insígnias feitas no Brasil não tinham o castelo, houve depois uma reforma, introduziu-se o castelo. Eu chamo a atenção para esta insígnia que está à vossa direita, que é do almirante Teodoro de Beaurepaire, almirante brasileiro, um marinheiro português que transmigrou para o Brasil e que depois seguiu a sua carreira e recebeu esta bonita medalha da Torre Espada feita no Brasil. E esta é uma medalha de Gran Cruz ou de Comendador, também feita na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, que é de facto uma beleza excepcional. Mas os ingleses não ficaram satisfeitos. Os ingleses foram os destinatários da maioria destas medalhas de ouro. E para eles, estas medalhas eram muito pobres, não tinham cor, não tinham cor. E já vamos ver o que é que o Wellington fez à medalha que recebeu. Aqui temos o modelo português, o modelo que foi feito, estampado no Arsenal Real do Exército, em Lisboa, em que os desenhos para lá, havia experimentadíssimos gravadores em Lisboa que reproduziram tal e qual a gravura do busto de Dom João, príncipe regente, com o seu paludamento à romana. O que é que diz Dom João quando instituiu a ordem? Que a ordem deve servir de monumento à gloriosa jornada da salvação da monarquia. Foi isso mesmo que aconteceu. Se o Dom João tivesse ficado em Lisboa, tinha-lhe acontecido o mesmo que a Fernando VII tinha sido prisioneiro no Junot. Em segundo lugar, premiar os marinheiros ingleses que o acompanharam. E em terceiro lugar, premiar a fidelidade dos vassalos, das suas pessoas, que preferiram aos seus interesses a honra de o acompanharem. Esta palavra fidelidade vai acompanhar todo o reinado de Dom João até à sua morte. Ele dá a maior importância sempre à fidelidade.
Temos aqui as primeiras cartas de nomeação, os comendadores efetivos. Eu sublinhei um deles, que é, nesta altura, quem é que sabia quem era o Dom João Manuel? O Dom Manuel era um capitão de fragata, mas era um capitão de fragata que, ao lado dos ingleses, tinha sido o único navio de guerra português que tinha conseguido estar sempre ao lado da nau Príncipe Real. Pois este Dom João Manuel vai se transformar na história da Marinha do Brasil numa pessoa perfeitamente extraordinária. É nem mais nem menos que o futuro Marquês de Viana, almirante da Armada Real, o único navio português de guerra, navio, que nunca deixou de estar ao lado e a proteger uma fragatinha pequenina, também a nau. E foi premiado logo na primeira relação. Depois vem aquilo que o Dom João prometeu e que o Dom Fernando José de Portugal dizia, a homenagem à Marinha. Uma promoção exaustiva de oficiais da Armada que vieram com ele, que não só foram premiados com a Torre Espada, como houve uma promoção em larga escala. Todos os oficiais subiram um posto no ranking da Marinha. Eu mostro isto porque estes despachos nunca foram publicados na Gazeta. São despachos completamente inéditos que eu só tive conhecimento deles por causa do arquivo, do processo todo que está no Arquivo Nacional do Brasil. Então cá está o nosso Wellington, que recebeu a sua Grande Cruz da Torre Espada, deve ter achado que não era assim muito vistosa e mandou esmaltá-la toda de branco, de azul e de verde, e assim está na sua casa, no museu da sua residência, em Londres. Temos aqui o General Beresford, que também recebeu a sua medalha de ouro do Brasil. Não se sabe o que é que aconteceu, porque mandou fazer em Londres uma outra medalha, que está aqui à esquerda, mandou fazer em Londres uma outra medalha eh, pelos ourives locais. E cá está um exemplo de um terceiro museu, nem do Rio de Janeiro, nem de Lisboa, mas é de Londres, das insígnias da Torre Espada de Dom João VI, feita ao gosto dos ingleses. Como eu disse, foram muitos os oficiais ingleses da campanha da Península que receberam a Torre Espada. E todos eles tinham o maior dos orgulhos em mostrá-la nos seus retratos ou, infelizmente, enfim, nos leilões que se seguiram recentemente, nos últimos 20, 30 anos, das suas condecorações. Estes dois oficiais, estes retratos, mostram claramente a comenda da Torre Espada ao pescoço, com todo o rigor do seu pormenor. Era isso que eles tinham orgulho. De tal maneira que a Torre Espada de Dom João VI transformou-se na mais importante condecoração da Guerra Peninsular. Mas também foi concedida a brasileiros. Vejam, por exemplo, o Luís da Cunha Moreira, que veio de Portugal e acabou por ser o primeiro-ministro da Marinha Imperial, o primeiro Visconde de Cabo Frio, um homem, um vice-almirante, um homem que teve uma posição importante na tomada de Caena e depois na armada que foi a Montevideo. José Rodrigues Ferreira Lobo, comandante, comandante da fragata que foi a Montevideo e que bloqueou Pernambuco. Joaquim Xavier Curado, tenente-general, herói das campanhas de Montevideo. Todos estes, poderíamos dizer, brasileiros ou luso-brasileiros, foram condecorados nessa altura e até 1821 por Dom João,
terminando com um dos mais famosos, o general Lecoq. O general Lecoq foi condecorado em 1812, eh, comendador, e mais tarde promovido a Gran Cruz da Torre Espada. Mas não foram só os grandes generais. A Ordem da Torre Espada tem esta característica muito especial. Não é uma ordem militar, não é uma ordem familiar, não é uma ordem honorífica, é uma ordem do rei, é uma ordem política. E o rei dava a quem ele queria. E um dos a quem ele deu foi ao seu criado, o criado do quarto, João Brusco, varredor do quarto do príncipe regente. E porquê esta condecoração especial? Há uma frase muito bonita num documento que esse João Brusco escreveu e entregou ao rei, e que depois ficou salvaguardado nos papéis do Real Gabinete. Ele foi encarregado pelo Dom João de ordenar, catalogar, guardar toda a enorme documentação que fazia parte do Real Gabinete do Príncipe Regente. E no final ele diz: terminei a minha tarefa, Vossa Alteza Real prometeu-me, fim disso, me havia de fazer gente. E o Príncipe Regente não só o fez gente, como lhe deu a Torre Espada. Finalmente, quando o Dom João VI regressa, quando Dom João VI regressa à sede da monarquia, a Lisboa, começa uma quarta fase das insígnias da Torre Espada, estas já feitas por ourives de Lisboa. E de todos esses ourives sobressai um muito especial, que é Francisco de Santos Leite, trabalhou durante muitos anos, até aos anos 40, e que fez obras magníficas, como esta Gran Cruz que vemos aqui, que já não tem nada a ver com o modelo estampado em máquina de cunhar a moeda do Rio de Janeiro, já não tem nada a ver com o modelo estampado em máquina de cunhar grandes medalhas de Lisboa, mas tem a ver com a montagem sucessiva de vários cunhos para criar uma obra de ourivesaria. É isso que caracteriza as insígnias da Torre Espada de Lisboa. E, finalmente, um caso extraordinário que também tive conhecimento e publiquei. Um dos oficiais ingleses que tinha exercido funções como tenente-coronel e que, portanto, tinha direito a receber a cruz, a receber o grau de cavaleiro da Torre Espada, não o tinha recebido por qualquer razão e fez várias reclamações junto da Embaixada de Portugal em Londres, e essas reclamações chegaram ao conhecimento da Rainha Dona Maria II em 1938. Reparem bem, 4 anos depois de Évora Monte, 4 anos depois do rei Dom Miguel ter sido exilado, 4 anos depois de a Ordem da Torre Espada de Dom João VI ter sido extinta. E o que é que diz a Rainha de Portugal, filha de Dom Pedro? Vai condecorá-lo com a Ordem da Torre Espada. Mas qual Ordem da Torre Espada? A do seu pai ou a Ordem do seu avô? Extraordinário é isto, é que a Rainha condecorou com a Ordem do seu avô, com a Ordem da Torre Espada de 1808, 1834, e não o condecorou com a Ordem de Dom Pedro. 4 anos depois da Ordem estar extinta, este é o último cavaleiro da Ordem da Torre Espada de valor e lealdade. No Brasil, o nosso Dom João concedeu muitas condecorações de todas as ordens, mas na Ordem da Torre Espada e também na Ordem da Conceição, a análise das estatísticas que foram feitas permite uma conclusão muito direta.
Mais de metade de todas as condecorações dadas no período de vigência da Ordem, mais de metade, foram dadas no Brasil. A portugueses, a brasileiros. E então, eu volto ao princípio. Este meu livro não só resgatou a memória, não só denuncia os erros e os falsos mitos, mas eu pretendo declarar que a Ordem da Torre-Espada de Dom João VI deve passar a constituir uma entidade historiográfica autónoma nos estudos luso-brasileiros. Mas, além disso, eu gostava de mostrar a todos os portugueses e a todos os brasileiros que se devem orgulhar terem neste momento, através de um estudo histórico que só apareceu agora há uns anos, terem um emblema de um passado histórico comum de que todos nós nos podemos orgulhar. E que emblema é esse? É a insígnia da Real Ordem da Torre-Espada de Dom João VI, do valor e lealdade. Não tem nada a ver com a Segunda Ordem Militar, que a copiou e que é hoje a maior condecoração portuguesa. Esta é o emblema que nós devemos venerar e nos orgulhar de ser nosso, ser portugueses, Portugal e do Brasil. Tenho dito. Sr. Engenheiro, muito obrigado por nos trazer este estudo e esta importante investigação, que esclarece, sem dúvida nenhuma, a questão entre a Ordem da Torre Espada do Valor e Lealdade em relação com a Ordem da Torre Espada do Valor, Lealdade e Mérito, e que esclarece realmente essa grande alteração. Né? Eu reconheço como investigador das guerras peninsulares a importância que os ingleses, todos os oficiais ingleses, que prestaram serviço no exército português, davam em ser galardoados com a Ordem da Torre Espada. Era realmente muito importante esse galardão. Houve alguns oficiais do exército inglês que estavam no exército inglês e, portanto, não prestaram serviço no exército português, principalmente generais que também foram galardoados. Eu gostava de lhe colocar aqui uma questão que garantidamente nos esclarecerá a todos, que é a condecoração que foi atribuída em 1821 pelas Cortes a todos os oficiais ingleses do exército português que foram, como diz o texto das Cortes, demitidos com honra. Todos aqueles que não tinham a Ordem da Torre-Espada foram galardoados com a Ordem da Torre-Espada. Esse galardão que foi atribuído foi deliberado no Rio de Janeiro com Dom João VI, foi uma decisão meramente interna da regência, houve apenas influência das próprias cortes, era uma questão. E outra questão era como é que, ou quais eram as características e as restrições que Dom João VI teve em galardoar oficiais ingleses que estavam no exército inglês, como nos mostrou aqui, sim, por exemplo, a medalha de alguns comandantes de divisão do exército de Wellington. E, entretanto, agradeço que se inscrevam para fazer questões ou que queiram fazer comentários. Muito bem. Primeira questão. A decisão de dispensar todos os oficiais ingleses que estavam a servir no exército português foi uma decisão estritamente das Cortes Gerais, antes de Dom João vir do Brasil. A decisão de permitir que esses oficiais, consoante a sua graduação, recebessem o grau de cavaleiro ou recebessem o grau de comendador, de acordo com o seu ranking, foi também das Cortes. Dom João não estava ainda em Lisboa. O que simplesmente o processo não era
não era imediato. Os oficiais tinham que fazer um requerimento a pedir e a justificar essa atribuição. E foi através desses requerimentos que foram sendo acumulados no Ministério da Guerra que se veio a saber quem eram aqueles que tinham sido condecorados. Os processos documentais estão lá todos, agora no Arquivo Nacional. E há outra questão, é que desde o primeiro momento no Brasil, a corte do Dom João cia aos oficiais ingleses a medalha de ouro, mas os oficiais portugueses não recebiam. Os oficiais portugueses recebiam um diploma e depois tinham que ir comprar a medalha do seu bolso. E em 1821, quando as cortes determinam a entrega da Torre Espada a tenentes-coronéis, coronéis, brigadeiros e por aí acima, passa-se a mesma coisa. Esses oficiais já não estavam, na sua maioria, já não estavam em Lisboa, estavam em Londres e tinham que encomendar as medalhas a fabricantes particulares, o que deu origem a um grande negócio dos ourives londrinos. A outra questão também se pode explicar. Quem determinava as condecorações dos oficiais ingleses não era o Dom João, nem era nenhum dos seus ministros, era o próprio Wellington. Eu descobri no Arquivo Nacional de Portugal cartas inéditas do general Wellington com listas e listas e listas dos oficiais a propor à regência, em Lisboa, as condecorações dos seus oficiais de acordo com as suas próprias informações. Porque, obviamente, não era nenhum português, nenhum político português podia saber quem eram os oficiais que se tinham destacado nas diferentes campanhas. E o mais curioso é que inúmeras listas, enfim, houve 5 ou 6 grandes campanhas e há 5 ou 6 listas de oficiais britânicos propostos pelo Wellington. Dá-se o caso que 1 ou 2 deles protestaram. 1 ou 2 deles não foram contemplados e protestaram. Mas protestaram contra quem? Protestaram contra os portugueses. Fizeram as suas reclamações por escrito, que ficaram arquivadas agora. E por essas reclamações por escrito nós sabemos quais foram as respostas. E a resposta do governo foi: nós não temos nada a ver com isso. Quem fez a proposta foi o Wellington. E aí os generais ingleses ficaram furiosos. Furiosos mesmo. Bom, por isso é que se veio a saber. Portanto, não há ingleses condecorados pelo governo português. Foram todos propostos pelo Wellington e ele é que disse. E todos aqueles que lá estão são, no meu ponto de vista, oficiais que participaram, direta ou indiretamente, nas campanhas da Península. Há alguns casos engraçados. Há, por exemplo, o governador da Índia, o governador inglês da Índia, que de tal maneira era o prestígio da Ordem da Torre Espada portuguesa, o governador inglês da Índia escreveu ao Dom João VI a pedir a condecoração da Torre Espada e a mandar o currículo. E lá está, ficou arquivado tudo isso. Mas, obviamente, o rei respondeu a dizer: não, isto é só para militares em campanha. O senhor não vai receber nada. Muito obrigado, muito interessante. E eu confirmo, já agora, das minhas investigações, que os oficiais ingleses que estavam no exército português, e houve cerca de 350 oficiais ingleses que durante aqueles 6 anos prestaram serviço no exército português, as propostas eram do Beresford, eram comandantes era o comandante do Exato. exército português. E as medalhas, então, dos oficiais Os ingleses que ingleses estavam no exército inglês eram propostas eram propostas pelo pelo Wellington e Wellington. Herberto. Exatamente, eu encontrei essas duas. Já agora, para esclarecimento de toda a gente, é muito interessante que, eh, na realidade, essas condecorações eram apenas em ações de combate
e quando esses oficiais eram destacados no relatório da batalha. Quer o Beresford, quer o Wellington faziam relatórios das batalhas e Sim, citavam os oficiais, normalmente os comandantes de divisão, de brigada, podendo ir aos comandantes de regimento, eventualmente não vinham muito mais abaixo que o tenente-coronel, comandantes de batalhão, que se destacavam por ações de bravura em sim, sim, combate, e sem esses dúvida. sim, São depois, mais coincidentes. tarde, eram condecorados. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Bom, temos aqui assim já uma questão do Pedro Santos, que gostava que o Pedro Santos a colocasse pessoalmente. Pedro, muito boa noite. Deixem-me tirar aqui o som. Aqui há barulho da casa, está a malta a ver o futebol. Desculpem se houver barulho de fundo. A questão é só de curiosidade. O que é eu sou engenheiro eletrotécnico, estou reformado e nunca tive nada, nem prestei serviço militar, porque sou de 74, passado ao regime de reserva territorial por excesso de contingente. Mas digam-me só, qual é a diferença entre ordens dadas por questões militares e por questões civis e de razões civis? Muito obrigado pela vossa e gostei e parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Pedro. Sem engenheiro. É assim, o, há condecorações, há ordens que são estritamente militares e que, portanto, não podem ser dados por atos de mérito civil. É o caso da atual Ordem Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. Não tem sido atribuída senão em casos muito especiais e mesmo quando alguém se aventura a sugerir um nome, toda a estrutura militar estremece. Bom, a Ordem de Dom João VI não era militar, era uma ordem real, era uma ordem dele. Ele dava a quem queria e decidiu durante o período da Guerra Peninsular dar, sobretudo, aos ingleses. Mas depois também deu uma quantidade enorme de pessoas, como o próprio criado e outros, porque não tinha nada a ver com a ordem militar. Era uma ordem dele. Ele é que decidia a quem é que dava. As ordens civis são normalmente consideradas ordens honoríficas, como é a ordem, por exemplo, do mérito, a ordem da instrução pública, a ordem do infante Dom Henrique, sei lá, a ordem desta última de 1974. Esse é o conjunto das ordens honoríficas de mérito civil. Podem ser dados também a militares, mas as estritamente militares não podem ser dadas a civis. Um outro bloco é o bloco das ordens antigas, das antigas ordens militares portuguesas de cavalaria, das ordens medievais, daquelas ordens que transitaram dos séculos XI, XII e XIII por aí abaixo e que chegaram até hoje, que é a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Ordem de São Bento de Avis e a Ordem de Santiago de Espada. Essas ordens, hoje em dia, estão perfeitamente tabeladas. São ordens civis, podem ser dadas a militares, mas não são estritamente só militares. Foi por causa disso que, em finais do século XIX, o rei Dom Luís decidiu criar a medalha militar, portanto, uma condecoração específica para condecorar militares no seu percurso profissional. Espero ter respondido. Muito obrigado pela sua resposta. Já agora, se me permite até complementar aquilo que já aqui foi dito pelo senhor engenheiro, que é especializado em falarística e, portanto, sabe muito mais de medalhas e de condecorações que qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma que estas ordens permitiam ser atribuídas a políticos estrangeiros, por exemplo, ou outros cabeças coroadas, príncipes e reis, permitiam condecorar diplomatas, permitiam condecorar inclusive ou galardoar com ordens diplomatas estrangeiros em representação num determinado país e, portanto,
não eram exclusivas de campanhas militares. Na Guerra Peninsular, os ingleses, por volta de 1810, estabelecem duas grandes medalhas, a Army Gold Cross e a Army Gold Medal, que para serem atribuídas normalmente em funções de comando a oficiais, a Gold Cross para, no mínimo, comando de batalhão ou equivalente, que vieram depois as listas a ser publicadas só em 1811 e 12. Portanto, não havia, digamos, uma tradição muito grande na utilização de medalhas militares por campanhas e por batalhas. Já agora, nas imagens extraordinárias que o senhor engenheiro nos trouxe, de alguns daqueles uniformes ingleses, eles não eram só galardoados com a Torre-Espada, alguns deles também estavam galardoados com a medalha de comando, de distinção em comando portuguesa, que foi uma medalha portuguesa, concedida a oficiais ingleses que estiveram em funções de comando de divisão, de brigada ou de regimento no exército português, e que era uma medalha altamente valorizada, e ao longo do século XIX, todo o século XIX, todos os oficiais ingleses depois regressaram ao próprio exército inglês, depois de passarem aqui assim no exército português, se orgulhavam sempre de ostentar essas condecorações nos seus uniformes. Portanto, as medalhas portuguesas eram altamente utilizadas e valorizadas por toda a classe dos oficiais ingleses. Mas, simultaneamente e em paralelo, houve também oficiais portugueses que foram galardoados com as medalhas inglesas, quer a Army Gold Cross, quer a Army Gold Medal. E logo nas primeiras listagens que foram publicadas na London Gazette, existem vários oficiais portugueses que são galardoados com as medalhas inglesas. Portanto, havia, de certa forma, também um cruzamento de memorização e de valorização do mérito. Muito bem. Alguma pergunta, algum comentário? Não sei se alguém quer colocar. Quero eu já agora, se me permite. Claro, sim senhora, Brandão Ferreira, força. Ninguém se chega mais à frente. Sr. Engenheiro, gostei muito da sua palestra, que eu ouvi com muito gosto e proveito. Um, e, de facto, acho que aquilo que se passa na Presidência da República e depois por aí abaixo tem que ser, ou deve ser, enfim, corrigido. Um, Só aqui fazer uma pergunta que é uma pergunta, digamos, pueril, sei lá. Eu já ouvi aqui falar hoje muito, toda a gente, na questão da importância do valor que esta medalha tinha. E eu pergunto porquê. Quer dizer, se há alguma razão especial porque é que havia tantas condecorações no mundo, e nomeadamente inglesas, porque é que porque é que está aqui a ser tão realçada esta importância, este valor? Assim como também já agora sabemos, isto pode ser alguma idiosincrasia, digamos, inglesa, porque é que logo no início da sua palestra referiu que os ingleses davam muito mais valor às condecorações do que a questões monetárias, aos brilhantes. Só por uma questão de curiosidade intelectual mesmo, porque dado digamos, a tonalidade que foi dada neste aspecto. Já agora, se me permitem, só uma coisa que não tem nada a ver com isto, mas para complementar ainda o que foi dito sobre as medalhas militares, não ir dizer aqui nenhum disparate, só para também ainda pôr mais uma pequena questão, que é que nas medalhas militares há uma diferenciação. Normalmente faz-se uma diferenciação, não sei a partir de que ano ou época, de se acrescentar quando é em combate ou se não é em combate. E quando é em combate, a condecoração vem, é sempre referida que é com palma. Com palma quer dizer que foi em combate. Eu julgo que só há uma. Eu julgo, e agora até eu julgo e não tenho a certeza, julgo que há uma única condecoração onde esta distinção não é feita, que é justamente a Cruz de Guerra, foi inventada, foi inventada, não, foi criada na Primeira Guerra,
E, portanto, como se trata de uma cruz de guerra, a cruz de guerra já fala em guerra, portanto, já não vem com. Automaticamente é suposto que é dada em combate e, portanto, não vem com a designação da palma. Muito obrigado. Se me permite, então, a consulta aos documentos do Arquivo Histórico Militar e do Arquivo Nacional de Portugal eh, revela aspectos, pormenores muito interessantes. Desde a conquista de Guiana, desde a conquista de Cayena, em que, como sabem, houve uma força unida de brasileiros, eram brasileiros e ingleses, com a ajuda dos marinheiros, dos fuzileiros navais portugueses que tinham vindo, que começa a aparecer na documentação a informação de que os oficiais ingleses gostavam de se pavonear junto dos seus pares com cruzes ao peito. Isso dava mais importante. Era mais importante para eles chegar numa campanha e mostrar aos seus pares uma cruz ao peito do que mostrar um anel de brilhante. E isso verifica-se ao longo de muito tempo. É uma maneira de pensar dos britânicos. Agora, a Torre-Espada em si, o que é que ela tem de especial? O que é que existia naquela altura? Naquela altura existia a Ordem do Banho. A Ordem do Banho. Existiam ordens, eh, umas militares, que eram medalhas com aquelas estrelas ou com o formato de uma cruz. A Torre-Espada era diferente. Qualquer militar, qualquer militar que olha para a medalha da torre e da espada, fica logo seduzido. Era a única condecoração a nível mundial que apelava imediatamente aos instintos dos militares, a torre e a espada. E eles davam preferência àquela ordem sobre todas as outras. Podia ser a Águia Negra da Prússia, podia ser a Legião de Honra, sei lá, da França. Não, não. A Torre-Espada tinha aquele carisma que mais nenhuma outra condecoração tinha. Ter a torre e a espada. Penso que foi isso que fez eh, a promoção, a grande promoção dessa ordem e o facto de ter sido dada a ingleses em grandes quantidades e oferecida, como disse. A medalha era oferecida aos oficiais ingleses. Obrigado. Espero. Já agora, se me permite, Brandão, nas guerras peninsulares, para além daquelas condecorações que eu aqui referi, foi instituída também a Cruz da Guerra Peninsular. E a Cruz da Guerra Peninsular era atribuída por campanhas e tinha um numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme o número de campanhas que o militar tivesse presente. De 1809 a 1814. Considerando uma lista, foi feita uma lista de batalhas principais, em que uma participação numa dessas batalhas equivaleria à participação na campanha. Portanto, a cruz de guerra já é uma cruz e que tinha dois modelos. Tinha um modelo ouro para oficiais e um modelo prata para para outras praças que não oficiais. E, na realidade, as medalhas da época são únicas, são medalhas que distinguem as batalhas cada uma por si. Como eu disse, aquela medalha da distinção em comando é uma medalha que era variável consoante o número de medalhas, de batalhas em que o oficial estivesse em funções de comando e se tivesse distinguido debaixo de fogo. E, portanto, há medalhas com 10 pétalas e há medalhas com uma pétala, porque isso dependia das listagens em que o oficial tinha sido distinguido. Também nas medalhas inglesas existe uma simbologia própria
para cada uma das batalhas. Na Gold Cross, por exemplo, só era atribuída a quem tivesse participado em pelo menos 4 batalhas. E em cada uma dos braços da Cruz de Guerra inglesa era gravado o nome da batalha onde o oficial se tivesse distinguido em funções de comando. E cada batalha adicional acima das 4 tinha uma barra metálica que era colocada na fita da medalha com o nome da mesma batalha. Já agora, os oficiais, obviamente, o que levou mais barras foi o Wellington e o segundo é o Beresford. Aliás, nos primeiros 10, 4 ou 5 são oficiais que prestaram serviço no Exército Português. Suponho que tenho aqui assim ainda uma questão do Peralta. Professor Peralta. Tá bom. A minha pergunta foi excelente, a aula. Para mim, uma das mais importantes, ao contrário do que eu estava esperando. Porque tem os aspectos que ele revelou vão muito além dos aspectos puramente técnicos. Mas a minha pergunta era sobre uma pessoa que eu considero muito importante no começo da vinda do período regencial, que é a figura do Visconde Cairu. Outra pessoa muito importante que eu considero também nessa época é o Marechal João Crisóstomo João Crisóstomo Calado, que é o titular, que é o patrono da cadeira 85 do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Eu gostaria que o palestrante informasse se existem dados dentro do contexto da palestra referente a essas duas figuras. Eu vou responder, não posso responder diretamente, mas vou responder mostrando o livro onde vem a lista completa de 960 personalidades que foram condecoradas com a Torre Espada. Só sabendo o nome dessas personalidades e mais ou menos a época, é que eu posso ir à lista ver que lá está. Esta lista faz parte do processo que está no Arquivo Histórico do Brasil, no Rio de Janeiro, onde vêm todas as cartas de condecoração assinadas por Dom João e que eram completamente desconhecidas. E, portanto, eu não sei o nome próprio dessas duas personalidades que citou, nem sei a época em que eles viveram, porque ou viveram na época do Dom João Príncipe Regente e exerceram funções. Portanto, se me quiser dizer quais são os nomes deles, eu tomo nota e depois, porque agora não posso estar a folhear estas 50 páginas com nomes que estão aqui no meu livro. Ok? Eu vou ter o maior interesse em adquirir e ler o livro. Pois, lamento muito, está escutado. Agora, atenção, eu e o Sr. General estamos a tentar, ou antes, eu estou a tentar fazer uma reedição, ainda este ano, deste meu livro, continuo a receber pedidos. Portanto, se algum dos nossos amigos tertulianos estiver interessado em receber informação quando a outra edição sair, por favor, que o diga ao seu general ou ao seu professor, que eu terei muito gosto depois em informar cada um em particular. Muito obrigado. Muito obrigado, João Peralta. Pedro de Avilés, muito boa noite. Muito boa noite a todos e uma saudação especial para o Sr. Engenheiro Trigares, que tenho o prazer de ter colaborado em algumas Gostei de vê-lo. Também eu. Gostei de vê-lo. Eu só queria contar aqui uma coisa que é um bocado anedótico, mas que tem interesse quando estamos aqui a falar É que, como já foi dito, a Ordem de Torre-Espada normalmente foi criada para feitos militares. Ora, aconteceu que em França, em 1850, houve uma primeira grande exposição mundial realizada em França em 1850 e foi dado o primeiro prémio a uma empresa que apresentava
produção de vinho, como as garrafas bonitas, o vinho foi considerado o primeiro, ele foi o primeiro prémio. Ora, em França, esse prémio ser dado a uma empresa estrangeira foi considerado um fenómeno extraordinário. Em Portugal, as pessoas ficaram todas muito excitadas com isso. Acontece que essa empresa foi em Portugal, das mais antigas, e que foi a primeira a comercializar vinho engarrafado com os nomes, enfim, e que na altura e era tudo mecanizado, e na altura foi considerado realmente um exemplo extraordinário de mecanização e depois ia acabar por ganhar num campo em que realmente mundialmente eram reconhecidos a primeira posição sempre a franceses. Na altura foi tal um rebuliço em Portugal que o rei Dom Pedro V resolveu dar a Torre-Espada a essa empresa, que é uma coisa única. Aliás, os meus colegas que aqui estão brasileiros devem conhecer, porque essa empresa ainda vende, por exemplo, um vinho muito conhecido em português no Brasil, que é o Piriquita. Essa empresa, portanto, recebeu essa. Aliás, se virem as garrafas hoje em dia dessa empresa no gargalo, há uma espécie de desenho da Torre-Espada que ficou para sempre. Era só contar isto porque é um caso anormal, curioso, mas que mereceu da parte na altura do rei Dom Pedro V a atribuição desta honra a uma empresa não militar. Eu posso, se me permite, a propósito disso, É assim. esclarecer porque é que a segunda Torre-Espada, que é essa que o Dr. Pedro Vila está a referir-se à segunda Torre-Espada, não à primeira, Sim, sim. ficou tão importante em Portugal. Ela era normalmente concedida, era uma condecoração iguais às outras, igualada. Mas, a partir de um determinado momento, e esse momento foi quando o Duque de Palmela era primeiro-ministro em Portugal, foi instituído que os primeiros ministros em Portugal receberiam automaticamente a Grande Cruz da Torre-Espada. E foi essa decisão que abriu a porta para no futuro, a Torre-Espada constitucional se transformasse na mais importante condecoração portuguesa. Porque não era, até aí não era uma condecoração militar igual às outras. E foi concedida, por exemplo, a Saveiros, foi concedida a salvadores de náufragos, foi concedida a pessoas que se tinham destacado. Hoje nós poderíamos dizer, por exemplo, um bombeiro podia receber a Torre-Espada, um homem que se destacasse em qualquer missão filantrópica, Espada, porque não existiam outras ordens. Mais tarde foram criadas a Ordem de Mérito Agrícola, a Ordem de Mérito Industrial, foram criadas as medalhas militares, foi criada uma outra panóplia de condecorações, de certa maneira restringiu o âmbito da entrega da Torre-Espada a um núcleo muito reduzido e muito seleto de portugueses. Mas é política. A Torre-Espada, o grande colar da Torre-Espada continua a ser concedido a chefe de Estado estrangeiros. Na minha opinião, não devia ser. Na minha opinião, não devia ser. Mas é. A Rainha Isabel II recebeu o grande colar da Torre-Espada. Porquê? Porque, infelizmente, os republicanos em Portugal não dão importância ao emblema, não dão importância aos símbolos, não dão importância a tudo aquilo que representa um passado histórico e descuidaram-se completamente. Se nós compararmos a beleza das insígnias durante o período da monarquia e das mesmas insígnias, Ordem de Cristo, Davi, Santiago, da República, é confrangedora. Eu posso ir ali à Baixa de Lisboa e comprar uma grande cruz de Cristo por 5 reis de mão coado, 25 tostões, 5 euros. E é isso que o Presidente da República vai dar a um diplomata estrangeiro, a grande cruz da Torre-Espada, que se pode comprar 5 tostões. Está tudo errado do princípio. E, portanto, os republicanos não souberam até hoje adaptar a importância das suas condecorações à riqueza da sua medalha.
a medalha tem que valer por si própria. Foi isso que aconteceu com a Torre Espada de Dom João VI. Era feita em ouro. Não era feito em latão. Não era feito em prata. Teve que ser feito em Lisboa. Isso contribuiu muito para a sua importância histórica. Desculpem o desabafo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Iríamos caminhar para uma questão de símbolos. A simbologia é muito importante. Última pergunta para o José Evaristo. Peço imensa desculpa, mas vamos ter mesmo depois de interromper. José Evaristo, muito boa noite. Até foi atribuída a Torre Espada atual a um futuro chefe de Estado que nunca chegou a ser. Eu lembro que o presidente Ramalhiano, quando uma vez o Tancredo Neves chegou a Portugal em visita antes de tomar posse, atribuiu-lhe a Torre Espada. E eu estava com um grupo de amigos e disse: epá, isso o homem morre. Como é que é isto? E a verdade é que o Tancredo Neves, julgo que foi o Tancredo Neves, faleceu, não chegou a tomar posse, mas recebeu a Torre Espada. Tenho dito. A segunda Torre Espada, a atual, é dada automaticamente a todo e qualquer chefe de Estado que termine o seu mandato. Mas ele não chegou a ser. E chegou a Torre Espada. Pois. O Tancredo Neves. Penso que faleceu antes de tomar posse. Não tenho esse pormenor, mas de certeza que a chancelaria poderá responder. A verdade é que todo e qualquer chefe de Estado tem direito, por inerência de funções, a usar o emblema próprio da presidência, que mais não é que o do grão-mestre das antigas ordens militares portuguesas, a chamada Banda das Três Ordens, e que vai ser objeto do meu próximo livro, quando termina o mandato, oferecem o grande colar da Torre Espada. Bom, vai-se ali à baixa, a uma orivesaria, e compra-se o grande colar da Torre Espada por 500 euros ou 1000 euros. Quer dizer, onde é que está? Onde é que está a proteção da emblemática, a proteção do símbolo? Os ingleses proíbem terminantemente, os ingleses e os holandeses, que haja indústrias particulares a fabricar condecorações. E os portugueses deixam tudo à balda. Qualquer pessoa pode ter as condecorações mais importantes de Portugal em sua casa, na sua coleção. Bom. Muito obrigado, muito obrigado. Terminamos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela palestra que nos aqui trouxe, pelo esclarecimento que nos deu, pela clarificação entre as duas ordens da Torre Espada, uma do valor e lealdade e a outra do valor, lealdade e mérito. E a documentação que conseguiu recuperar, quer aqui em Portugal, quer no Brasil, realmente é digna quer dos livros, quer de um excelente investigador, diria eu. Muito obrigado por partilhar connosco estes momentos. Deixe-me só dizer, Sr. General, posso interrompê-lo? Diga, diga. Se por acaso, num futuro não muito próximo, estiverem os nossos companheiros tertulianos interessados sobre a conquista de Caiena e as medalhas de Caiena, que também eu tenho um trabalho já publicado sobre isso, com muitos aspectos inéditos, eu estou à sua disposição. Tá, muito obrigado pela oferta. Bom, antes de fazermos o anúncio da próxima sessão, que vai ocorrer dentro de 15 dias, eu passava a palavra ao professor César Vargo. César? Pois não, é rápido, eu quero só agradecer ao Trigueiro, porque eu reconheço que eu tenho muito pouco conhecimento sobre o tema, e eu achei a sua fala muito circularmente bem resolvida. Abre-se um capítulo, você o encerra bem, e é uma pena apenas que você não tenha esse livro disponível. Enquanto você falava, eu fui aqui na academia, vi que tinha um PDF lá, vi que você só coloca 4 páginas lá para dar mais vontade das pessoas lê-lo, né? Mas assim que você conseguir editar isso,
de alguma forma, por favor, nos informe para que a gente possa divulgar. Com relação à facilidade de você conseguir uma réplica de uma dessas medalhas ou moedas, hoje em qualquer esquina aí, eu acho que isso é um fato atrelado ao momento da digitalidade, da facilidade que você tem. Todo mundo hoje pode ter a Mona Lisa na sua sala. Você vai lá e pega um print dela, uma versão de um pôster e coloca lá. Mas a verdadeira você sabe onde está, né? Ela tem um outro tipo de significação a partir de um outro tipo de processo que leva aquele fato, aquela execução. Então, isso não vai deixar de existir, não. Mas eu reconheço que não custava muito ao governo português colocar algum tipo de restrição que deixasse um pouco mais difícil esse tipo de réplica. Bom, é isso. Eu vou devolver ao Rui para que apresente a nossa próxima convidada e me despeço de todos já. Doutor professor, muito obrigado. Muito obrigado, Até à próxima. César. E então, dentro de 15 dias, vamos novamente para o Brasil e teremos como convidada a professora doutora Vera Lúcia Najib Bittencourt. O tema que nos vem trazer é a regência de Dom Pedro e a separação do Brasil e de Portugal entre mundos em contratempos, a solução possível, e que vai abranger o período histórico de abril de 1821 até outubro de 1822. Estejam connosco até daqui a 15 dias. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. General. Deus, até à próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigado. Muito obrigado.